o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o papel das Forças Armadas no processo eleitoral e advertiu que o trabalho dos militares não pode ser ignorado. As Forças Armadas, da qual sou chefe supremo, foram convidadas a participar do processo eleitoral. E não vai ser jogada no lixo as observações, as sugestões das Forças Armadas. Que eu quero que aqui, quem porventura votar no outro lado, o voto dele seja respeitado. Quem votar para o lado de cá também seja respeitado. Não podemos enfrentar um sistema eleitoral onde paire a sombra da suspeição. Há uma democracia que é o voto contado. Vamos lá, Boris e Molika aqui já de volta para a gente falar sobre esse assunto, essas falas aí recentes do presidente Jair Bolsonaro, né, Molika? Vou começar por você. Lembrando que no fim de semana, rebatendo uma fala de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro disse que não tinha a menor dúvida de que as eleições transcorreriam de forma limpa. E essa semana já voltou com aquele tom novamente de ataque, né, de duvidar do nosso processo eleitoral. Alguma chance de convencer o presidente de que as nossas eleições são seguras? Ele aceita o processo eleitoral como é, Molika? Olha, primeiro que toda hora a gente tem que falar nisso, né? E tem que falar mesmo, né? Porque ele é o presidente da República, enfim, mas vamos lá. Mas é muito complicado, é aquilo como eu falei outro dia, parece um negócio de criança, né? Você diz, olha, criança, olha, isso aqui é assim, aí a criança de 2 anos diz, não é, fica teimando, só que o presidente não é uma criança. Ele confia no processo eleitoral, ele sabe disso. Ele foi eleito assim a vida inteira, né? Muitos, não a vida inteira, mas muitos dos seus mandatos, desde a adoção da urna eletrônica, ele foi eleito assim. Ele foi eleito presidente da República assim. Desse jeito, com as urnas eletrônicas. Os filhos dele foram eleitos, os aliados deles e adversários foram eleitos. Ele sabe que as urnas eletrônicas são seguras, sabe que o processo eleitoral brasileiro é seguro. O que ele tenta é criar, a gente já falou isso várias vezes, não só eu, uma porção de gente, criar um clima para uma contestação, né? Criar uma situação de crise que possa gerar um tipo de contestação a uma eventual derrota nas urnas. É isso que ele tenta fazer. Ele quer dizer, se eu perder a eleição é porque eu fui roubado. Aí é mole, né? Aí é uma situação, só que é muito complicado isso para o Brasil. E ele fala, jogou no lixo, não vão jogar no lixo as sugestões das Forças Armadas, nada foi jogado no lixo. As Forças Armadas, assim como universidades, Polícia Federal, OAB, vários especialistas foram convidados para dar sugestões, não foram convidados para assumir o processo eleitoral, que pela Constituição deve ser feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça Eleitoral. Foram convidadas as Forças Armadas e essas outras entidades para dar sugestões. E as sugestões foram dadas, foram analisadas, foram sugeridos alguns testes, foram feitas observações, o TSE já respondeu tudo, não jogou nada no lixo. Então isso é muito complicado quando o presidente fica insistindo nisso. Suspeição existe na cabeça dele, ou melhor, ele sabe, ele não tem suspeição nenhuma. Ele sabe disso. O que ele quer é criar uma imagem de suspeição. E aí, o tempo inteiro levando as Forças Armadas para dentro desse processo, tentando fazer até, no limite, obter uma colaboração das Forças Armadas num processo de contestação ao resultado das urnas. E é complicado que as Forças Armadas respondem de uma maneira meio dúbia. O ministro da Defesa fez aquela carta para o presidente do TSE, ok, ministro da Defesa é um cargo civil, é um cargo político, mas ele também é um general agora. Então é complicado quando ele se manifesta. O comandante da Marinha, outro dia, falou da necessidade de se ter segurança no processo eleitoral. Para que isso? Para que isso? Isso não é função do comandante da Marinha. O comandante da Marinha tem que estar preocupado com o submarino, a obra lá do submarino nuclear, tem que estar preocupado com aquele blindado que soltou um fumacê lá em frente ao Palácio do Planalto, que era da Marinha, tem que estar preocupado com a movimentação das tropas, com o adestramento das tropas, não tem que estar preocupado se o processo eleitoral, isso não é especialidade das Forças Armadas, elas nunca foram especialistas em eleições. Durante a ditadura militar, as Forças Armadas suprimiram eleições,
não tinha eleição para presidente, não tem know-how disso, porque não praticaram, evitaram as eleições. O presidente da República era escolhido numa reunião de meia dúzia de generais de 4 estrelas, aí escolhiam, fulano, é o Médici, vai ser lá o Costa e Silva, vai ser o Geisel, o Figueiredo, era assim que era a eleição. O Congresso só legitimava esse processo eleitoral, processo, aspas, eleitoral. Então, a eleição, assim, é moda. Eles contavam 10 votos, 15 votos, 20 votos, que era o número lá de generais no alto comando do Exército, eventualmente com a participação da Marinha e da Aeronáutica. E isso aí não é conhecimento eleitoral. Conhecimento eleitoral quem tem é o Tribunal Superior Eleitoral, que agora a Justiça Eleitoral fez 90 anos. Agora, pior do que Forças Armadas é quando Bolsonaro fica falando, estimulando aliados a usarem armas para defender o que ele chama da democracia. Ou seja, defender a eleição incondicional de Jair Bolsonaro nas eleições de 22. Isso é muito preocupante, quando o presidente estimula grupos armados, grupos civis, não subordinados a nenhuma polícia, a nenhuma força, a atuarem nas eleições. Isso é muito preocupante, isso pode ter consequências imprevisíveis. Você imagina, pessoas irem armadas votar, pessoas começarem a contestar, pessoas armadas contestando o resultado eleitoral. O presidente faz isso com uma espécie de seguro. Se as Forças Armadas não toparem se prestar esse papel, ele teria esses grupos armados ao seu lado. Isso é muito grave, ele já repetiu isso várias vezes, isso é algo inimaginável, que tem que ser investigado. Caberia à Procuradoria-Geral da República tomar uma atitude em relação a isso. Desculpe, é com vocês.